Série de entrevistas, a gente ouve os candidatos a vice-presidente da República. Hoje o nosso papo é com a Ana Paula Matos, do PDT, candidata a vice-presidência na chapa do presidenciável Ciro Gomes, também do PDT. Ana Paula nasceu em Salvador, tem atuação forte na área social e de combate à pobreza, compreendendo a importância da luta para acabar com a miséria no Brasil. Ela é próxima do ex-prefeito de Salvador, ACM Neto, do União Brasil, de quem foi secretária municipal, e no pleito de 2020 elegeu-se vice-prefeita de Salvador na chapa encabeçada por Bruno Reis, da União Brasil. Serão 20 minutos de entrevista, contados a partir de agora. Candidata, muito bom tê-la aqui conosco. Quero agradecer a disponibilidade de bater esse papo com a gente. Uma série de entrevistas com os candidatos à vice-presidência da República, que é muito importante também. E eu queria começar esse papo justamente perguntando como é que foi construída esta chapa e como que se chegou ao nome da senhora para candidata a vice-presidente da República para compor a chapa do candidato Ciro Gomes. Bom dia, muito bom tê-la aqui conosco. Bom dia, Fernanda. É uma alegria estar aqui falando para os meus conterrâneos, para os baianos, falando da emoção de representar esse povo forte, povo querido. Eu estou realmente nessa chapa de Ciro Gomes com essa perspectiva de ser uma especialista em políticas de combate à pobreza, uma pessoa que tem clareza da importância do desenvolvimento econômico e social. E cheguei até aqui muito por essa marca. Eu conheci Ciro Gomes no ano passado, eu estive em Fortaleza para discutir políticas de educação, de juventude, de primeira infância. Estive na sua casa com a vice-prefeita do Recife, porque também é pedetista. E aí, naquele momento, eu entendi o grande homem que é Ciro Gomes, percebi a nossa aliança programática, que a gente pensa um Brasil melhor para as pessoas, porque pensávamos muito parecido. Até que no início desse ano, fui convidada com outras mulheres que têm um protagonismo no PDT para gravar uma propaganda eleitoral. E nesse momento, a gente conversou muito sobre o que a gente pensa do gestor público. Ele me caracterizou e acabou até me elogiando por perceber o meu espírito de servir. Sou servidora pública, sou concursada da Petrobras, sou professora. Então, ele entende que o Brasil precisa de pessoas assim. E eu disse a ele que tinha muito orgulho de caminhar ao seu lado, por entender que o bom político é aquele que é capacitado, que é preparado, que tem ficha limpa, que tem história para apresentar, mas que, sobretudo, tem a capacidade de sonhar, de ser um idealista, mas tem que ser pragmático, colocar isso em prática, ter resultados efetivos para melhorar a vida das pessoas. Então, nesse momento, em março desse ano, a gente já tinha uma aliança programática. Eu já tinha certeza que estaria à frente da sua campanha, tanto que, como secretária de governo de Salvador, eu me licenciei sem perspectiva de ocupar cargo público, de ser candidata para liderar essa campanha, entendendo que o Brasil precisa de um grande homem na gestão pública. Até que em julho, ele veio a Salvador, ele veio para o 2 de julho, para a Festa da Democracia, para a nossa independência, e caminhamos na comunidade. Estivemos em algumas cidades e algumas comunidades, dentre elas na Baixa da Soronha, fica na região de Itapuã, um lugar que tem muita pobreza, índices de vulnerabilidade muito altos. E quando ele me viu falando com o povo, olho no olho, com carinho, sendo abraçada, sendo acolhida e respeitando as pessoas inclusive me chamando de Ana dos Pobres, agradecendo o trabalho na chuva e na pandemia, ele logo depois, a gente entrou no carro, ele fez assim: essa visita valeu a viagem. Eu estava precisando ver um gestor público, ver uma vice-prefeita, uma política ser recebida com tanto amor pelo povo. Naquele momento ele estava me escolhendo e eu não sabia. Ele foi amadurecendo as discussões, o diálogo no país, até que veio o convite, em nome do presidente nacional do PDT, Carlos Lupe, por unanimidade de todas as pessoas do partido que tinham voto na executiva nacional. Mas o mais importante, que eu acho que é que me define, é o respeito ao meu trabalho como gestora pública, na área social, como professora e, sobretudo, como mulher. Uma mulher que tem história, que tem voz, e por isso que eu me orgulho tanto de representar os baianos nesse papel, dando o meu máximo, lutando bravamente para estar nessa posição de líder do país, para ajudar esse país a voltar a ter união, a ter paz, ter democracia, mas ter crescimento, ter educação como protagonismo, ter oportunidade de emprego e de vida melhor para as pessoas. Bom, candidata, a gente está exatos 12 dias das eleições, de modo que a quantidade de pesquisas eleitorais de agora em diante vai aumentando circunstancialmente, né? A gente teve uma última divulgada, pesquisa IPEC, divulgada no dia de ontem, no cenário para a presidência da República, traz a sua chapa com 7% das intenções de voto.
atrás do ex-presidente Lula com 47% e do atual presidente Jair Bolsonaro com 31%. Como é que a senhora enxerga esses números? Como é que a chapa de vocês enxergam esses números e como desbancar, né, os dois que estão, fala-se muito em polarização nesse país, enfim, mas os dois que estão em frente na pesquisa e chegar a um segundo turno e chegar a uma outra situação nas eleições, faltando esses 12 dias? Eu enxergo com muita tranquilidade, tenho segurança de que estaremos no segundo turno e que venceremos a eleição, e vou te explicar por quê. A pesquisa, ela é um retrato, é uma foto, ela mostra um momento. E a vida é um filme e a campanha eleitoral, ela ainda não chegou no final. Existe uma história que mostra que as pessoas decidem seu voto, consolidam seu voto nos últimos dias. E os seus próprios ouvintes que estão agora nos escutando, a sua experiência, a minha experiência nos mostram que pessoas que muitas vezes estavam em uma posição não tão favorável na pesquisa ganharam a eleição. No último pleito, você pode ver, por exemplo, que o ex-governador do Rio de Janeiro estava em quinto lugar na última semana, assim como estava o governador de Minas Gerais, o governador do Distrito Federal, e mais do que isso, a própria Bahia já mostrou que isso pode acontecer. Mas por que eu tenho tanta segurança que nós estaremos no segundo turno? Ontem o Ciro fez uma entrevista belíssima no Ratinho, onde ele mostra projetos no governo. Nós teremos ainda 2 debates. Ele cresceu muito depois da entrevista no Jornal Nacional, depois do primeiro debate, e eu estou aqui essa hora da manhã falando com vocês. Eu cheguei em São Paulo de domingo para segunda de madrugada, já fui para a comunidade. Ontem, enquanto o Ciro dava entrevista no Ratinho, eu estava na Jovem Pan gravando outra entrevista. O que a gente está se preocupando e fazendo com muita verdade, com muita firmeza, com muito amor a esse país, é de falar ao coração das pessoas, é de ter a oportunidade de pedir a cada brasileiro, a cada brasileira que preste atenção na gente, que escute as nossas propostas, que estudem sobre a nossa vida, que pensem qual o Brasil que as pessoas querem. Você aí que está nos escutando, você está satisfeito com esse Brasil que a gente está vivendo, com a segurança pública? Você está satisfeito com o nível de emprego, com o salário, com o Brasil ter voltado ao mapa da fome? O Brasil está sendo visto e representado no mundo como um país de corrupção, de políticos que não honram uma história e nem honram a democracia desse país? Eu não estou satisfeita, as pessoas não estão satisfeitas. Quando elas olham a história de Ciro, 40 anos de vida pública, a minha, 15 anos de vida pública, ele que foi o melhor governador no seu tempo no Ceará, o melhor prefeito, foi ministro do Plano Real. Eu, para quem está aí escutando, já pode ter me visto na TV em combate à chuva, no combate à pobreza, na pandemia, simples, com meu coletinho verde no meio da rua, cuidando das pessoas. A gente é ficha limpa, a gente tem história. Eu, para vocês terem uma ideia, com 24 anos, já era pós-graduada em finanças, já tinha mestrado em administração, já era advogada, já era administradora, já era professora, já tinha implementado universidades em vários lugares do Brasil, como, por exemplo, no interior da Bahia, em Alagoinhas. Então, mas isso tudo, só o currículo, não seria o suficiente para me apresentar aqui como candidata a vice-presidente e próxima vice-presidente do Brasil. O que me forja, o que me permite estar aqui com tranquilidade, com respeito e com firmeza, é a minha experiência no servir. Desde os 7 anos de idade, meu pai era médico, eu já ajudava ele na igreja do meu bairro, dando remédio, organizando fila, fazendo atendimento para as pessoas mais carentes. A minha mãe, pedagoga, professora, tinha um grande trabalho com pessoas com deficiências, com a educação de pessoas que não tinham a condição financeira de ter educação tradicional, e eu estava lá trabalhando. Eu passei um concurso muito cedo, tenho uma vida estabilizada, e eu abri mão de tudo para estar na Prefeitura de Salvador servindo a minha cidade. E tem um índice para apresentar. Quando eu cheguei, a gente tinha 1.000 salas de aula sem professores, nós não tínhamos um plano de carreira, a gente tinha alunos que ficavam no meio da rua sujeita a tudo, inclusive com matérias de TV, porque estavam sendo atropelados por cavalo, porque não tinha professor, porque a sala de aula estava caindo aos pedaços. Eu ajudei a reconstruir essa história, mas não Ana Paula secretária ou Ana Paula vice-prefeita, mas Ana Paula pessoa que cuida, que lidera, que ouve os servidores, que respeita, que teve a oportunidade de convocar mais de 1.000 professores do concurso público, que fez um plano de carreira, que dá reserva de jornada. O professor tem 30% do seu tempo para preparar a aula, para ter uma aula de qualidade. E uma pessoa que, para chegar a essa candidatura de vice-presidente, o fez andando na rua, porque mostrou o seu amor pelo seu povo, a sua capacidade de servir. Então, eu me apresento como uma pessoa correta, com história, mas que, sobretudo, que sabe ouvir, que busca liderar pelo exemplo e que honra Deus me deu a estar ao lado de um grande brasileiro. As pessoas não podem acusar Ciro de corrupção ou de incapacidade.
Ciro é um cara que tem história, tudo que ele fez bem feito. Sobral, a própria Fortaleza, o Ceará de modo geral, agora no IDEB, das 100 melhores escolas do país, 87 estão lá. Ele ajudou a construir, ele ajudou a formar novos quadros, a liderar o seu estado, a sua cidade, como ministro da Economia também fez isso com o Plano Real. Então, eu estou aqui me apresentando como alguém que tem história e que com essa história tenha certeza que o povo brasileiro, que é inteligente, que é capacitado, que tem muita fé, que tem muito amor, vai nos dar essa oportunidade de estar no segundo turno. Eu tenho fé no povo brasileiro. Eu tenho da capacidade do povo de buscar o que é melhor para si. E o povo não vai se contentar em ir atrás do que a pesquisa A ou B diz. E você que está me escutando, você não já viu no mesmo dia uma pesquisa colocar um candidato A no primeiro lugar e daqui a meia hora colocar o candidato B em primeiro lugar? Isso é uma retórica, é um jogo de narrativa. O que importa? Nós temos um projeto de país. Nós sabemos como gerar 5 milhões de emprego em 2 anos. Nós entendemos que no imediato as pessoas estão passando fome. Temos que tirar o Brasil do mapa da miséria. Mas vamos fazer isso com geração de emprego, com fortalecimento da indústria nacional, com políticas públicas efetivas, mas, sobretudo, ouvindo as pessoas. O gestor público não faz favor às pessoas. Gestor público lidera com pessoas. E é assim que a gente chegará no segundo turno. Você que está nos escutando, se você ama esse país como eu amo, se você sente verdade na minha palavra, nesse momento eu te peço, preste atenção nas nossas propostas, estuda quem é o Ciro, quem é a Ana, e mais do que o seu voto, eu quero a sua convicção de que somos o melhor para o país, e assim sendo, você, por favor, com todo carinho, vota na gente e fala da gente, pede voto para a gente. Não é sobre Ciro, não é sobre Ana, é sobre o Brasil, e sendo sobre o Brasil escolherá a melhor proposta, e tenho certeza que será Ciro Gomes e Ana Paula. Candidata, entre as propostas da chapa da senhora e do candidato Ciro Gomes, a gente nota duas propostas que chamam a atenção. Eu queria que a senhora falasse um pouco sobre elas. Renda mínima e renda digna, até relacionando uma a outra. Fala um pouquinho pra gente um pouco mais sobre isso. Renda mínima é uma proposta de transferência de renda constitucional. A gente vê aí o Bolsa Família, verá Auxílio Brasil, a cada momento a guerra de quem aumentou, e não se pensa no povo. Então a gente quer entender que na Constituição, no capítulo da Seguridade Social, as pessoas entendam que no momento em que elas precisem, que elas não tenham condições de prover a própria família, elas tenham segurança. Existe no mundo um conceito de pobreza, e abaixo da linha da pobreza estão as pessoas que ganham menos de R$ 14 por dia, que dá uma média de R$ 417 mensal, traduzindo do dólar para o real hoje. Então a gente entende que se um pai de família, ele tem mais 4 filhos, ele mora com a sua esposa, aí já são, por exemplo, 6 pessoas, e ele ganha R$ 1.200 trabalhando dignamente. R$ 1.200, em tese, é acima da linha da pobreza. Mas quando você divide 1.200 por 6, dá R$ 200 por cabeça, por pessoa. Pai de família só tem 200 para vestir, para alimentar, para cuidar, para comprar um material escolar para o seu filho. Então, 200 por pessoa está abaixo da linha da pobreza. A gente tem uma tabela, se você está entre 200 e R$ 215 por pessoa, a gente complementa com mais 265. Então, mesmo que ele tenha um salário, que ele trabalhe, a gente incentiva o trabalho, isso não é suficiente para prover a sua família, a gente complementa. Então, nesse caso, eu complementaria 265 vezes os 6, eu aí olharia, se tem uma criança de 0 a 3 anos, tem 0 a 3 anos, usa fralda, precisa de mais leite, então eu complemento com mais R$ 170, para que na primeira infância essa criança tenha a formação adequada. Não, mas também tem um filho que tem mais de 3 anos, mas ainda tem menos de 18, também tem um gasto, eu tenho que olhar a educação dele, tenho que ver o material escolar dele, eu complemento com mais R$ 85. E aí eu vou fazer uma conta que vai dar, em média, no mínimo R$ 1.000 por família. Pode trabalhar? Pode. O que a gente quer é que essa família tenha uma renda digna para prover a sua alimentação adequadamente, a sua educação, o seu lazer. Só que a gente compreende também que não é só transferir a renda. Eu tenho que ter outras perspectivas nesse programa. Eu preciso entender que o pai ou a mãe, como sua principal responsabilidade, é cuidar do seu filho. Então ele tem que garantir que o filho esteja na escola, que vá no médico, que tenha com a sua carteirinha de vacinação em dias. Ana, e se não achar a vaga no médico? Tem que ser uma lógica de cuidado com o povo. A assistência social nos ajuda a achar isso. A gente bota todas as políticas públicas em conjunto, usa a informatização. E nessa lógica,
a mãe de família, o jovem, o pai de família tem que ter a qualificação profissional para ter uma porta de saída da dependência econômica. E por isso que vem a renda digna. Eu tenho uma renda mínima para ele sobreviver, mas a renda digna é da perspectiva dele ter o próprio trabalho, ele ter o próprio emprego. Então a gente vai criar 5 milhões de empregos em 2 anos. Como vai fazer isso? Tirando 14 mil obras que estão paradas, licenciadas e com recursos assegurados do papel. E essas obras vão subir um morro, vão na Baixada, vão nos distritos, para poder gerar saneamento básico, iluminação, infraestrutura e contratar as pessoas dessa localidade. Porque um pedreiro, um serrilheiro, alguém que vai estar lá na comunidade, às vezes cuidando da própria casa, com esse emprego que ele vai receber, vai comprar o pão na padaria, vai surgir um emprego na balconista. A balconista vai comprar na feira a sua maçã, a sua fruta, a sua verdura, vai gerar uma demanda maior por essa fruta, por essa verdura, e vai gerar mais emprego e mais demanda para a pessoa que está no campo, vai gerar na pecuária. Então, a gente entende como um sistema. Você tem a renda mínima para sobreviver, tem a criação de emprego e tem também quem já recebe o salário mínimo, quem tem a sua aposentadoria, ter esse valor sendo atualizado acima da inflação, para que aumente o poder de compra. E como é que eu faço isso, Ana? Eu tenho que gerar crescimento para o país. Eu tenho que fortalecer a indústria, eu tenho que gerar emprego. Como é que eu fortaleço a indústria, Ana? Eu preciso perceber, por exemplo, que a saúde ela está cada dia demandando mais. O Brasil está comprando os remédios no exterior, importando, gastando 13 bilhões de dólares por ano. Será que esse dinheiro eu não poderia estar gerando emprego no Brasil? Será que se fosse feito em real esse remédio, que eu tenho um grande cientista, se eu gerar grandes indústrias, se eu tiver uma patente que me permita isso, não posso gerar emprego aqui? Não seria mais barato? Será que a máquina da tomografia, da ressonância, da ultrassom, que eu tenho dificuldade de ter acesso porque vem do exterior, não pode ser produzido aqui? A gente pode, a gente vai fazer isso aqui. Fortalecer a Petrobras, fortalecer a indústria do petróleo, do gás, das energias renováveis, fortalecer a indústria da defesa. Para quem não sabe, o querosene de aviação, o GPS é contratado lá fora. Podia ser feito aqui, gerando emprego para os nossos jovens, para os nossos cientistas, fortalecendo a nossa universidade. E a gente também tem a indústria da agricultura. O Brasil é um dos países que mais produz no mundo. É um país que tem água, que tem solo fértil. Será que esse país precisa estar no mapa da fome? Então a gente sabe como fazer, mas a renda digna é permitir que cada brasileiro, que cada brasileira tenha a possibilidade de sustentar a sua família. E faremos isso com autonomia, com a educação, com o ensino médio profissionalizante, o jovem que está estudando ter o seu estágio e poder, a partir disso, crescer, se enxergar como perspectiva de ter o seu primeiro emprego. Então, a gente entende que as pessoas que têm perspectiva de ter o seu emprego, sustentar a sua família, de ter o seu estudo, de viver dignamente, elas vão ter orgulho de ter como principal ferramenta o seu notebook, o seu caderno, o seu escritório, o seu carro, a sua moto, e não, por exemplo, ser vítima de um tráfico, ser um aviãozinho, porque não tem outra maneira de sustentar a sua família. A nossa perspectiva é um Brasil bom para todos, um Brasil bom para homens e mulheres, para empreendedores e para empregados, para o rico e para o pobre, todos crescendo juntos. O Brasil já foi assim, o Brasil será assim. Precisa de líderes, de gestores públicos, de políticos honestos, preparados, competentes, com muito amor por esse país. E assim é o Ciro Gomes, e assim é a Ana Paula Baiana, como vocês. Candidata, a gente tem pouco mais de 2 minutos. Eu queria fazer uma pergunta já emendando com as considerações finais também. A gente espera estar caminhando, né? Está começando a viver o final da pandemia, mas são 685 mil mortes pela Covid-19 no Brasil. Como é que a senhora enxerga a gestão da saúde atual no país? O que é que pode ser melhor? E já emendando as considerações finais da senhora, porque a gente tem aí pouco menos de 2 minutos agora. Eu sou lutadora pela saúde. Eu fui secretária de Promoção Social e Combate à Pobreza com o prefeito Assemineto, nosso próximo governador, fazendo um trabalho lindo. A Bahia, Salvador, foi um dos municípios que menos perdeu vidas, que mais salvou vidas. O Brasil, ao contrário, tem 3 em cada 100 moradores do mundo e aqui morreram 11 pessoas a cada 100 no mundo, quase 4 vezes mais. Porque faltou investimento, políticas públicas adequadas. Nós respeitamos os trabalhadores do SUS, nós valorizamos o SUAS como valorizamos
o SUS, como valorizamos o SUAS, que é da assistência social. O SUS é o Sistema Único de Saúde. A gente entende que precisa fazer um mutirão de consultas eletivas para que essas pessoas que estão com sua cirurgia parada, ela possa ter a sua cirurgia feita. Então, mutirão de cirurgias eletivas. A gente entende que tem que ter mais médico no interior, que tem que ter mais policlínica, que tem que ter mais multicentros. Temos que investir na indústria da saúde, temos que investir na pesquisa, mas, sobretudo, fortalecer a farmácia popular. De fato, o Brasil tem um SUS como sistema bom, com bons profissionais, mas que nos últimos anos acabou não tendo a assistência adequada do país. Você que está em casa, se você já precisou do Sistema Único de Saúde, você pode ser que nos últimos anos, principalmente na pandemia, não tenha encontrado. Isso faltou um governo que priorizasse a vida das pessoas, que respeitasse as pessoas. A gente fez isso em Salvador e deu certo. Nós não perdemos nenhuma vida em abrigo de idoso, em abrigo de criança, para a população em situação de rua por falta de política pública. Eu estava lá, eu liderei esse movimento junto com o prefeito Assemineto, junto com o secretário de Saúde, Léo Prates, e com o prefeito Bruno Reis. O Brasil também pode fazer isso. Ciro Gomes foi secretário de Saúde e, na sua época, ganhou um prêmio na ONU, nos Estados Unidos, pelo combate à mortalidade infantil, ter vacinado 100% das... Candidata, Então, peço perdão só de interromper a senhora, a gente encerrou o nosso tempo, os 20 minutos, para que seja correto com todo mundo tenha o mesmo tempo. Quero agradecer, um forte abraço à senhora, tá bom? Um beijo, fiquem com Deus. Valeu, conversando.